E aí galera, tá começando mais um vídeo do KNGEO Responde. E no vídeo de hoje vamos resolver questões de adição de vetores. Nessa primeira questão, são dados o vetor u e o vetor v. E temos que descobrir o vetor x. Como vamos fazer isso? Vamos substituir os vetores u e v nas equações dadas. Nesse primeiro caso vai ficar 4 vezes as componentes de u, que no caso são 3 e menos 1, menos as componentes de v. Menos 1, 2. Mais 1/3 de x igual a 2 vezes os valores do vetor u, 3 menos 1, menos x. Que vai continuar 4. Componente x de u menos o componente x de v. E o componente y de u menos o componente y de v. 3 menos menos 1, 3 mais 1, 4. Menos 1 menos 2, menos 3. Mais 1/3 do vetor x igual a. Nesse caso aqui, é uma multiplicação de um escalar por um vetor. No caso, o escalar é 2 e o vetor aqui, 3 menos 1. Se temos um escalar a multiplicando um vetor x, y, a multiplicação ocorre da seguinte maneira. Ax, ay, ou seja, o escalar a é multiplicado por todos os componentes. Logo, aqui vai ficar 2 vezes 3 e 2 vezes menos 1, menos o vetor x. A mesma coisa vai acontecer aqui. 4 vezes o 4, 16. 4 vezes o menos 3, menos 12. Mais 1/3 do vetor x igual a 6 menos 2. Isolando as variáveis de um lado e os valores do outro, ficamos com 1/3 do vetor x mais vetor x igual a 6 menos 2 menos 16 e menos 12. Aqui a gente faz extremos por meio. 3 dividido para 3, 1 vezes x. 3 dividido para 1, 3 vezes x, que fica igual a 6 menos 16 menos 10. Menos, com esse menos, mais. Menos 2 mais 12, 10. Então, 4 vetor x sobre 3 é igual a menos 10, 10. Passando esse 3 multiplicando, e esse 4x, e esse 4 dividindo, ficamos com 3/4 de menos 10, 10. X vai ser igual a menos 30 sobre 4, 30 sobre 4, ou o vetor x vai ser igual a menos 15 sobre 2, 15 sobre 2. Já para b, vamos multiplicar também. 3 vezes o vetor x, menos 2 vezes o vetor v, que é menos 1, 2, menos o vetor u, que é 3 menos 1, igual a 2 vezes 4 vezes o vetor x, menos 3 vezes o vetor u, que é 3 e menos 1. 3x repete, menos 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4, menos 3 e menos 1. Vamos repetir esses valores. Menos 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 1, menos 3. Vamos repetir o 3, vetor de x, e vamos subtrair esses vetores. Menos 2, menos 3, menos 5. 4 menos menos 1, 5. Fazendo a distributiva aqui, esse 2 multiplicando com o 4x e com esse vetor, vai ficar igual a 8x menos 2 vezes esse vetor aqui, que vai ficar 18 e menos 6. Vamos isolar as variáveis de um lado e os valores do outro, que vai ficar 3 vetor x menos 8 vetor x igual a menos 18 menos 6 mais menos 5
5. Multiplicamos tudo por menos 1, vai ficar 8 vetor x menos 3 vetor x igual a 18 e menos 6 menos 5, 5. 5 vetor x igual a 18 menos 5, no caso 18 mais 5, 23, menos 6 menos 5, menos 11. O vetor x vai ser igual a 23 quintos menos 11 quintos. Nessa outra questão, são dados os vetores u, v e w. E temos que determinar a 1 e a 2 para que aquela equação seja verdadeira. Ou seja, substituindo os componentes do vetor w, temos que menos 2, 6, é igual a 1, que a gente vai descobrir, vezes os componentes de u, 2 menos 4, mais a2, que também vamos descobrir, vezes os componentes de v, menos 5, 1. Repete os valores de w, os componentes de w, faz a multiplicação com a 1 e a 2 sendo escalares, e o i e v sendo vetores. Ficando assim, 2 a 1, menos 4 a 1, mais menos 5 a 2, a 2. Repete de novo os componentes de w e soma os valores de A1, U, com A2, V. Ficando assim, 2 A1 menos 5 A2 menos 4 A1 mais A2. Chegando nessa parte, fazemos um sistema. Os componentes de x desse vetor tem que ser igual ao componente x desse vetor. Os componentes de y desse vetor tem que ser igual aos componentes de y do vetor w. Fazendo assim, 2A1 menos 5A2 igual a menos 12, e o menos 4A1 mais A2 sendo igual a 6. Se multiplicarmos por 2 essa equação de cima e somarmos com a equação de baixo, no caso 4A1 menos 10A2 igual a menos 24, somada com menos 4A1 mais A2 igual a 6, corta esse com esse. Menos 10A2 mais A2 vai ficar menos 9A2 igual a menos 24 com 6, menos 18. Então o A2 é igual a 18 sobre 9. A2 é igual a 2. Substituindo nessa fórmula aqui, menos 4A1 mais o A2 que a gente descobriu, 2, igual a 6. Menos 4A1 igual a 6 menos 2. Menos 4A1 é igual a 4. A1 é igual a 4 sobre menos 4. A1 é igual a menos 1. Nessa próxima questão, temos que calcular o caminho percorrido pelo andarilho, sendo que ele caminhou primeiro 70 metros para o oeste e caminhou mais 35 metros, 45 graus do oeste para o sul. O que é dizer 45 graus? Se levarmos em consideração que aqui é oeste e aqui o sul, foram mais 45 graus nesse sentido. Ele percorreu mais 35 graus nesse sentido. Logo, se imaginarmos esse mesmo vetor desse lado, o ângulo que ele forma aqui também é 45 graus. Sendo assim, podemos calcular o vetor resultante pela fórmula do módulo do vetor resultante é igual a módulo do primeiro vetor, no nosso caso 70 metros, mais o módulo do nosso segundo vetor, que no caso é 35 metros, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Repetimos o r ao quadrado, 70 elevado a 2,
4.900, mais 35 elevado a 2, 1.225, mais 2 vezes 70 vezes 35, também 4.900, vezes o quociente de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Repetimos o r ao quadrado. 4.900 mais 1.225 mais o resultado dessa multiplicação aproximado 3.464,82. Aí agora você soma todos esses valores e põe sobre uma raiz, que vai ficar raiz de 9.589,82. Logo, esse vetor resultante, a distância percorrida pelo andarilho, é de aproximadamente 97,93 metros.